Bom, voltamos. Tá, então, só relembrando, então ficou, já consigo lá para vocês realizar essa atividade referente aos módulos 4 a 7, e agora a gente trabalha com os módulos de 8 a 10, que é referente à comunicação entre redes. Tá? Nesse primeiro momento, a gente estava trabalhando mais conceitos relacionados a redes locais, tá? E agora a gente começa a trabalhar já com comunicação entre redes distintas, e aí a gente vai conhecer um pouquinho de como é essa comunicação, e para isso vamos trabalhar o capítulo 8, que é o capítulo da camada de rede. Camada de rede é a camada 3 do modelo OSI, né? E é a camada responsável por fazer, então, toda a parte de identificação de host e roteamento, né? Como que vai funcionar essa comunicação entre essas redes. Então, só para vocês lembrarem, tá? Aqui a gente tem o modelo OSI e nós temos as 7 camadas. A camada 3 é a camada de rede, onde a gente tem os protocolos IP versão 4 e IP versão 6. Tá? Nessa camada, também a gente vai ter os principais protocolos de roteamento, né, como o SPF, RIP, BGP, EIGRP, são outros protocolos aí de roteamento dinâmicos que a gente não chega a ver nessa disciplina, tá? Isso é uma disciplina bem mais avançada de rede e mais voltadas, assim, para grandes redes. Então, claro que a gente vai trabalhar roteamento, mas a gente vai trabalhar roteamento estático, ou nas atividades que a gente fizer vai ter já configurado toda a parte de roteamento para a gente não entrar nessa parte de configuração de roteamento dinâmico. E também vai ter outros protocolos que a gente vai ver nessa camada, que é o protocolo ICMP, que é um protocolo para controle de mensagens na internet. Então, quais são as operações básicas que são executadas na camada de rede? Primeiro, endereçamento dos dispositivos finais. Lembre que eu comentei com vocês que todo dispositivo final, todo host, ele precisa ter um endereço IP, um endereço que identifica ele numa rede. E esse endereço ele é exclusivo dentro daquela rede. E se a gente trabalhar na internet, ele é exclusivo em toda a internet. Tá? Ele também é responsável, na camada de rede, por fazer o encapsulamento do meu segmento, que vem lá da camada de transporte, e a gente vai encapsular ele, incluindo um cabeçalho IP, onde vai ter o IP de origem, o IP de destino e, obviamente, outras informações nesse cabeçalho. A camada de rede ela também é responsável por fazer o roteamento. O que é isso? É verificar quais as rotas possíveis, escolher a melhor rota e fazer esse encaminhamento através da interface correta, né, para o destino aonde a gente quer chegar. Isso a gente chama de, quando um pacote, que é o que a gente chama, né, na nossa PDU da camada 3, é o pacote. Lembra que quando a gente estava falando no Ethernet, a gente estava falando em quadro, então agora eu estou falando em pacote, né, pacote IP. Quando um pacote ele precisa atravessar muitos roteadores até eu chegar ao destino, cada vez que ele atravessa um roteador, a gente chama de salto. Né? Então, quantos saltos eu preciso dar para chegar até o meu destino? Então, isso também está relacionado ao roteamento. E, obviamente, que ele também faz o processo de desencapsulamento para que, quando chegue um pacote IP, né, ele vai tirar aquela informação e passar para a camada superior para aplicação destino. Os dois principais protocolos que a gente vai ter na camada de rede é o IPv4 e o IPv6, tá? Aqui ele mostra uma comunicação, diminui um pouquinho aqui, tá? De qual é a comunicação fim a fim. Então, a gente tem a origem e tem o destino, então tem os dados que está sendo transmitido por essa rede, ela passa camada a camada. Quando chegou na camada de transporte, ele faz o encapsulamento, cria o segmento, passa para a camada de rede, ele encapsula e cria o pacote, passa para a camada de enlace, ele encapsula e cria o quadro, esse quadro é codificado em bits e é transmitido pela rede, essa rede faz o roteamento e aí faz o processo de desencapsulamento, tá? Removendo os cabeçalhos e passando aí para as camadas superiores, tá? Então, esse é o papel aí
que a gente tem. Por que não apareceu o encapsulamento da camada 6 e 5? Porque no modelo TCP/IP essas camadas não existem, né? De referência, então, pode ver que ele faz as camadas superiores é os dados, a camada de 4, que é transporte, é o segmento, a 3 é o pacote e a 2 é o quadro, né? E aqui é os bits. Então, esse encapsulamento IP, o que ele faz? Ele pega o segmento que vem da camada de transporte, e esse segmento ele pode ser um segmento TCP ou UDP, depois a gente vai ver a camada de transporte. Tá? E aí ele encapsula esses dados, tá? Ele pega lá os dados que vêm das camadas, da camada de aplicação, junto com o cabeçalho TCP ou o cabeçalho UDP, que é o cabeçalho da camada de transporte, e encapsula isso colocando um cabeçalho IP. Nesse cabeçalho IP, ele vai colocar informações como, por exemplo, qual é o IP de origem e qual é o IP de destino para essa rede, né? E nessa rede, ele também vai ser utilizado por todos os dispositivos de camada 3. O que são dispositivos de camada 3? Roteadores, switches de camada 3, switches que fazem roteamento. Então, todo equipamento que precisa rotear, por exemplo, eu pego um roteador wireless, um roteador, ele implementa a camada 3. Então, o que ele faz? Ele lê até a camada 3. Então, ele vai ler informações do cabeçalho, que vai ter informações. Qual é o IP de destino? Esse aqui. Bom, então, para onde que eu tenho que mandar isso? Qual é o próximo salto que eu tenho que dar? E essas informações são importantes para que ele possa saber como chegar a esse destino, né? Tem algumas diferenças quando a gente tem o protocolo NAT implementado na rede, que é um protocolo que faz a tradução de endereços. Por exemplo, nas nossas redes locais, a gente tem endereços privados, são endereços que podem ser repetidos, mas na nossa rede, cada host vai ter um endereço único. E o nosso roteador tem um endereço público, então todo o endereço, toda a comunicação que sair da rede local, ela vai sair com um único endereço público. E aí ele ocorre uma tradução ali, que a gente chama, mas que a gente vai ver isso mais adiante lá, quando a gente falar de NAT especificamente. Bom, como a gente está falando de camada de rede, a camada de rede a gente tem um protocolo IP, né? O Internet Protocol, protocolo da internet. Tá? Quais são as características que esse protocolo tem? Quando se pensou lá na ARPANET, na construção da internet, que se pensou de ter um protocolo da internet, quando ele foi desenvolvido para ser um protocolo de baixa sobrecarga. Para quê? Para que ele pudesse ser transmitido da forma mais rápida possível. E aí, para ele poder fazer isso, ele foi implementado com algumas características básicas. De ser um protocolo sem conexão, então não é o protocolo IP que é responsável por estabelecer conexão para fazer a transmissão. Isso quem faz é uma camada superior que vai fazer isso. Ele é um protocolo de melhor esforço, então ele não é confiável. Então, o que ele faz? Ele vai tentar ser entregue da melhor forma possível, né? Mas pode ser que tenha erros nesse caminho. E ele é independente da mídia, então não interessa se vai ser transmitido por uma mídia cabeada, uma mídia sem fio, né? Não me interessa, ele não tem relação nenhuma com a mídia. Tá? Então, falando aqui especificamente da característica de ele ser um protocolo sem conexão, né? Pensem, vamos fazer analogia com o correio, né? Quando eu vou mandar uma carta, tá? Obviamente que eu tenho que saber quem é o meu destinatário. E eu também vou informar nessa carta quem é a origem. Então, essas informações a gente vai identificar quem é a origem e quem é o destino. Mas quando essa carta é enviada, eu não sei se vai ter alguém lá no meu destino para receber essa carta. Eu não estabeleço uma conexão antes. Olha, estou te enviando uma carta, tu vai receber essa carta em tal e tal horário. Não. Eu não sei. Eu vou mandar essa carta e eu não sei se vai ter alguém lá ou não para receber. A mesma coisa, né, com a rede. Eu estou mandando, pode ser que aquele computador lá de destino ele não esteja disponível naquele momento. Então, ele é sem conexão, ele não estabelece conexão para fazer essa transmissão. Não é a característica do IP fazer isso.
O melhor esforço, o que ele quer fazer? Ele vai tentar mandar, então, por exemplo, eu peguei um dado, né, e esse dado ele foi segmentado, e aí foi criado os pacotes IPs, e aí ele vai mandar esses pacotes IPs pela rede, ele vai tentar entregar da melhor forma possível, né, do melhor esforço, só que pode acontecer de, nesse caminho, quando ele passa por diversos roteadores, diversas redes, pode ser que ocorra atraso, pode ser que ocorra algum erro, alguma coisa, e não chegue alguns pacotes lá no outro lado. Não é característica do IP fazer essa informação do que faltou pacote ou não, tá? É outro protocolo que vai fazer isso. E ele é independente de mídia. Então, o pacote IP, lembra lá quando a gente estava trabalhando com o quadro Ethernet, o quadro ele ia mudando conforme ia passando por mídia. No pacote IP, ele é independente de mídia. Por onde ele vai passar, né, independente se seja uma rede Ethernet de cobre, seja uma rede que vai ter uma conexão serial, se vai ser por fibra ótica, se vai ser uma rede sem fio, o pacote IP não vai mudar nunca. Ele não muda nunca. Então, ele é dependente da mídia. Essas são as 3 características básicas da camada. A única coisa que a gente tem que se preocupar é que uma característica dos meios físicos que tem relação com a camada de rede, que a camada de rede considera, é o tamanho máximo da minha PDU, o tamanho máximo do pacote que eu posso transportar. Então, dependendo da mídia, essa mídia ela tem um MTU, que a gente chama, um tamanho, uma unidade de transmissão máxima, que pode ser transmitido. Então, esse pacote IP, ele vai ter que ter esse cuidado por onde ele vai transmitir, qual é o tamanho máximo que ele pode ter para ser transmitido. Tá? Tem alguns casos que é feita essa fragmentação, né, que pode causar uma latência na rede para ele ser processado depois e remontado. Vamos conhecer, então, o cabeçalho IPv4 primeiro, tá? Então, o que vocês têm que saber? Provavelmente vocês já devem conhecer um pouquinho de IPv4 e de IPv6, mas hoje a gente tem implementado nas nossas redes e na internet 2 protocolos de endereçamento, o protocolo IPv4 e o protocolo IPv6, né? Então, é versão 4 e versão 6. O protocolo IPv4, ele é um protocolo mais antigo e tem alguns problemas que a gente vai ver mais adiante, tá? E agora tem um protocolo IPv6 que veio para substituir o IPv4, mas eles vão trabalhar em conjunto ainda por muito tempo, tá? Por muito tempo. Então, quais são os campos que o protocolo IPv4 tem, tá? Então, ele é um cabeçalho que tem 4 bytes, tá? E nesses bytes ele tem todos esses campos. Então, eu tenho um campo de versão, eu tenho um campo de tamanho do cabeçalho, eu tenho um campo de serviços diferenciados, que a gente chama, eu tenho um campo de tamanho total, um campo de identificação, eu tenho um campo de flag, um campo de deslocamento de fragmento, de vida útil, que ele chama de TTL, do protocolo que ele carrega, da soma de verificação do cabeçalho, endereço IP de origem, endereço IP de destino. Tá? Então, esse campo aqui, ele vai ter todo esse pacote IP, aqui, esse cabeçalho IP, ele vai ter 20 bytes, tá? 20 bytes para a gente trabalhar. Então, no campo versão, esse campo versão, ele vai dizer, né, como é o IPv4, ele vai vir que esse campo vai ter o valor em binário 0100. Né? Se a gente transformar isso aqui para decimal, é o valor 4, né? Então, ó, 1, 2, 4, 8. Né? Só o 1 que está ativo aqui, então é 4. Então, isso identifica que esse pacote ele é da versão 4. O campo de serviços diferenciados, ou diff service, ele era chamado de tipo de serviço também. Tá? Ele é um campo que vai determinar qual a prioridade para cada um dos pacotes. Ele pode ter assinalado alguns tipos de marcação, tá? E aí pode ocasionar congestionamento, algumas coisas assim. Então, dependendo do serviço, pode vir marcado esse campo ou não. Tem um checksum de cabeçalho, que é para detectar se houve uma corrupção no cabeçalho IPv4, então se houve algum erro, né, ele faz essa verificação. Tu tem o campo chamado tempo de vida,
né? O TTL, o que é o TTL? O TTL ele é um campo que ele é usado para determinar quando um pacote ele não fica eternamente circulando por uma rede, né? Então, ele tem um tempo de vida útil, né, que ele chama de time to life. E aí, por cada roteador que ele passa, ele vai decrementando. Quando ele chega a zero e chegar num roteador com TTL zero, aquele roteador vai descartar aquele pacote para ele não ficar circulando na rede eternamente. Tá? Então, ele é usado isso e ele é usado, né, envia uma mensagem ICMP dizendo que foi expedido e foi descartado. O protocolo, ele vai dizer qual é o protocolo que ele está carregando, né? Então, pode ser o ICMP, pode ser o TCP ou pode ser o UDP. Aí vai ter o IP de origem e o IP de destino. Esse endereço é um endereço de 32 bits que é representado em binário, né? E ele é representado em notação decimal pontuada. Tá? Então, vai ter essas informações. Depois a gente vai ver aí em relação... Não vou fazer essa verificação aqui, mas para vocês verem ele depois. Bom, quais são as limitações, então, do IPv4? Tá? Primeiro, o IPv4, ele era um endereço de 32 bits, e com isso a gente teve esgotamento de endereços IPv4. Como a gente tinha poucos endereços, né, e esses endereços eles foram classificados em categorias, e tem várias outras regrinhas que foi limitando a quantidade de endereços que a gente tinha. Então, ele ficou com um número limitado de endereços públicos exclusivos. E o que acontece? A gente não tem hoje mais endereço público, IPv4 disponível. Então, se eu preciso criar uma nova rede, eu não tenho como criar isso em IPv4. Então, eu vou ter que criar em IPv6. Então, tem essa limitação aí, tá? Que a gente tinha, embora ter 4 bilhões de endereços disponíveis, a gente usa muita regrinha aí que acaba limitando isso. Outra coisa que foi um problema como a gente começa a implementar NAT nas redes, a gente perde a gente tem essa falta de conectividade ponto a ponto. Porque quando se pensou na internet, a gente pensou em poder rastrear a conexão fim a fim, né, de ponto a ponto, tanto da origem até o destino. Só que o que acontece? Quando a gente vai rastrear isso, a gente tem NAT, a gente começa a rastrear a partir do roteador da minha rede. A gente não consegue saber da onde que veio aquela comunicação. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que vocês estão no IFE, e no IFE a gente trabalha com NAT na rede. Por exemplo, na rede sem fio trabalha com NAT. Tá? E aí vocês fazem alguma operação ilegal lá, por exemplo, né? Ou vocês têm algum vírus que está detectado na rede lá e recebem uma notificação lá da RNP. A RNP vai notificar o Farroupilha e dizer, olha, o IP tal, que é o IP do roteador, né, tá com vírus, fez alguma operação ilegal, né, e aí eles vão ter que ir lá no Farroupilha descobrir na tabela NAT lá, pegar os logs para saber qual é o IP que utilizou aquela conexão naquele momento, naquele dia, qual é o IP que estava e qual é o dispositivo. Dificulta muito o rastreio, né? Então isso é um problema, tá? E maior complexidade da rede. Então, embora a gente tenha tanto ampliado o NAT, né, ampliado a vida útil do IPv4, ainda tem muitos campos, muitas coisas que era complicado de trabalhar em cima do IPv4, né? Então, com o IPv6 isso se torna bem mais simples. Então, a visão geral do IPv6. Tá? Então, lá na Dell, notem que o IPv6 não é um endereço novo. Ele foi lá implementado lá na década de 90 ainda. Então, já se tinha essa noção que o IPv4 teria problema, né, e já foi pensado lá pela IETF, né, uma forma da gente implementar o IPv6. Tá? Tem um outro protocolo, daí foi criado o IPv6. Porém, né, a implementação do IPv6 ele demorou muito e ainda está lenta, né, em todo mundo aí, essa migração para o IPv6. Quais são as melhorias que o IPv6 tem em relação ao IPv4? Primeiro, o IPv6 tem 128 bits de endereçamento, enquanto o IPv4 tem só 32. Então, note que o tamanho de endereçamento é muito maior, consequentemente, a gente consegue ter aí muitos mais endereços disponíveis.
A manipulação aprimorada de pacotes, então, como o cabeçalho IPv6 ele foi simplificado, a gente tem menos campos, a gente perde menos tempo processando aquele cabeçalho. E elimina a necessidade de NAT, como a gente tem um número enorme de endereços, a gente não precisa utilizar NAT. Tá? Então, só para vocês terem a noção, com 32 bits, que é o espaço de IPv4, a gente consegue ter 4 bilhões aí de endereços exclusivos. Né? Com o IPv6, a gente consegue ter isso aqui, né? Que é 341 decilhões. Então, só para vocês terem noção, 1 bilhão seria isso aqui, 1 decilhão isso aqui. É muito mais endereço. Né? Aqui eu até comento, né? Não sei como é que eles fizeram esse cálculo, mas que é aproximadamente equivalente a cada grão de areia que tem na Terra. Então, é muito endereço. Aqui ele mostra... Ixi, tá bugado essa imagem aqui. Ele tá bugado um pouquinho essa imagem, tá? Mas vocês vão ver que... vamos ver se eu acho na outra imagem aqui. Aqui, tá? Aqui ele mostra um conjunto de... Aqui o IPv4 e aqui o IPv6. E aí ele mostra quais campos foram mantidos, quais foram removidos e qual foram alterado o nome do campo. Então, note que esses campos em cinza aqui, eles foram removidos. O campo versão, endereçamento de origem, endereçamento de destino, eles se mantiveram. E os campos que estão em verde, eles foram trocados de nomes, tá? Ou de funções. Então, o cabeçalho IPv6 é um cabeçalho de 40 bytes, então ele é o dobro, por mais que ele seja o dobro de tamanho do IPv4, ele é muito mais simples. Ele tem o campo de versão, que daí, em vez de ser 4, vai ser 6. Ele tem o campo de classe de tráfego, que é semelhante àqueles serviços diferenciados, né? Então, que ele vai classificar qual é o tráfego e vai trabalhar o processamento desse cabeçalho de outra forma. Esse rótulo de fluxo é um outro campo que foi implementado. Aí eu tenho o tamanho da carga, que era o tamanho do pacote. O próximo cabeçalho, que era o protocolo que ele carrega. Então, qual é o próximo cabeçalho? TCP, UDP, SMP. E o limite de saltos era o TTL. E a gente manteve o endereço de origem, o endereço de destino, só que agora, em vez de 32 bits, a gente tem 128 bits. Então, só para vocês entenderem, ó, classe de versão vai ser a versão 6, né? O classe de tráfego, ele vai equivalente aos serviços diferenciados. A etiqueta de fluxo, o rótulo de fluxo, ele sugere que todos os pacotes que tiver a mesma etiqueta vão receber o mesmo tratamento. Então, por exemplo, eu processei o primeiro pacote e ele tem aquele rótulo de fluxo. Chegar outro pacote com aquele mesmo rótulo, ele já faz o mesmo processamento. Ele não precisa processar tudo aquilo, ele já sabe o que ele tem que fazer. Então, ele manipula isso de forma mais rápida, né, e com menos latência. O comprimento de carga útil, né, o tamanho de carga aqui que ele fala, então ele vai indicar qual é o comprimento do cabeçalho IPv6 que ele carrega. Né? Então, o próximo cabeçalho vai ser o cabeçalho da camada superior, da camada de transporte. O limite de salto é o campo semelhante ao TTL, né? Só que daí ele também vai usar esse contador e quando atingir o zero ele é descartado. E nossos endereços de origem e de destino. Bem mais simples, né? Sim, agora levanta um questionamento, professor. Diga. Por que não tornaram o IPv4 obsoleto? Por causa da implementação do IPv6. Se a gente colocar assim, ó, a partir de hoje o IPv4 não é mais roteado na rede. A maioria das redes vão ficar inacessíveis. Entendi, teria que refazer todas elas, então. Por exemplo, assim, ó, o meu provedor não implementou o IPv6 ainda. Sim. Então, por mais que eu tenha IPv6 rodando na minha rede local, eu não consigo sair para minha rede com IPv6. Entendi. E aí, então, tem uma cobrança muito grande. Claro, se eles fizessem uma pressão assim, olha, em tal data vai ser cancelado todo o roteamento do IPv4. Entendi. Né? Aí os provedores teriam que fazer essa implementação, né? Só que aí tu muda, porque tu tem que fazer toda a implementação de outros serviços em IPv6 também, né? Uhum. Então, o que a gente tem hoje? O melhor é que tu tenha o que a gente chama de pilha dupla, tu tem IPv4 e IPv6 implementado.
Só que isso é possível se tu tem numa rede já IPv4. Agora, se tu pegar uma rede que tu não tem IPv4, vai ter só IPv6. Entendi. E aí Mas o pessoal ele... está fazendo tunelamento, né? Por quê? Porque tu precisa acessar ainda uma rede IPv4 e tu não tem como. Então, tu faz um túnel, né, para te poder chegar nessa rede. Entendi, Então, entendi. tem vários problemas aí, mas é a questão de, se vocês acessarem até o ipv6.br, né, esse é um canal do NIC-BR, que é a entidade responsável pela internet no Brasil. Aqui ele mostra para vocês se vocês têm conectividade IPv6 ou não. Tá? Aqui ele deu um erro, mas vai testar. IPv4 eu tenho, tá? Mas nem IPv4 ele tá. Se eu fizer o teste aqui, olha, ele me mostra o meu endereço IPv4, ele sabe qual é o meu provedor e ele detecta que eu não tenho IPv6. Tá? Que eu não tenho IPv6. Vocês podem fazer esse teste aí para vocês saberem também. Fazer, peraí. ipv6.br. E aqui para quem quer aprofundar um pouquinho mais sobre IPv6, aqui tem muito material bom, tá? Inclusive cursos aí só de IPv6 que vocês podem aprofundar, tá? O meu tem a conexão e roda com a conexão em IPv6. IPv6, ó, beleza. Uhum. Beleza. Eu nem sabia disso. Qual é teu provedor? Vieira... Ah, tá, é daqui. O provedor fica com o nome daqui, da cidade mesmo. Sim. Com a empresa daqui. Então, vamos adiante. Bom, como que é feito o roteamento pelo host, tá? Como é que o host toma a decisão de encaminhamento? Tá? A primeira coisa que vocês têm que entender, aqui ele não... Notem que no material ele não traduziu todo o material, tá? Aí, se vocês quiserem, podem vir aqui no tradutor do Google ali que ele traduz, tá? Qual é o destino? Qual é o destino que um pacote pode tomar? Tá? Ele pode ser um destino remoto, por exemplo, quando eu vou acessar um host que está em outra rede. Ele pode ser um destino local, quando eu acesso um host que está na mesma rede, e ele pode ser o próprio destino. Tá? Ele pode mandar um pacote para ele mesmo. Mesma coisa. Eu posso conversar comigo mesmo, falar sozinho, né? Eu posso conversar com alguém que está na mesma sala que eu, e eu posso tentar conversar com alguém que esteja fora da sala, daí eu vou precisar de outros meios. Mas a gente pode fazer isso. Muitas vezes o pessoal não se dá por conta que tem essa comunicação para ele mesmo, tá? Mas eu acredito que vocês já devem ter feito várias atividades fazendo esse tipo de implementação. Quando vocês implementam, por exemplo, o AMP ou o XAMPP, né? Vocês criam um servidor local na máquina de vocês, aí vocês fazem essa implementação e acessam localmente através do localhost ou 127.0.0.1. Vocês estão acessando a própria máquina, então, vocês estão se comunicando com vocês mesmos. Então, todo host ele vai ter uma tabela de endereçamento, né, uma tabela de roteamento, na verdade, que vai ter uma rota para ele, uma rota para minha rede local e uma rota para uma rede remota. Tá? E aí, esse host ele vai levar em consideração, para fazer esse destino, ele usa o endereço IP e usa a máscara de subrede, se for o IPv4, e se for o IPv6, ele vai usar o roteador local, vai anunciar qual é o endereço de rede local, ele tem um prefixo para ser utilizado. Então, IPv4 usa IP e máscara, IPv6 é IP e prefixo, tá? Prefixo de rede. Sempre que eu for acessar uma rede remota, eu vou ter que passar pelo meu gateway da rede. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a rede 192.168.10.0 e a máscara /24. Isso aqui está em notação CIDR, tá? Isso aqui seria uma máscara 255.255.255.0. Tá? E aí eu tenho aqui esse PC 192.168.10.10, esse aqui é o 192.168.10.15. Tá? E o meu roteador tem uma interface na minha rede local, que é o 92.168.10.1. Então, se eu perguntar para vocês,
qual é o gateway do PC1? Qual vai ser o endereço? Qual vai ser o gateway do PC1? Pode escrever no chat, pode falar. Switch? O switch? O endereço ali é o 9268100424? Não, isso aqui é o endereço da rede. Isso aqui identifica toda a rede aqui. Aí tem esse finalzinho aqui, ó, que é que vai mudar o 0 aqui. Ah, então é o ponto 1. É o ponto 1. Do PC2. É o gateway do PC2. Ponto 1? O ponto 1, tá? Então, o que quer dizer? Ó, sempre que eu vou sair da minha rede, eu sempre vou ter um caminho para mim sair para ele. Se é desse PC ou desse aqui. Agora, se eu vou me comunicar do PC1 com o PC2, ele faz a comunicação direta. Ele vem a comunicação direta por aqui. Tá? E se eu vou me comunicar com ele mesmo, também faz direto. Tá? Mas o gateway, que sempre vai ser o meu roteador, né, é o que dá o acesso para outra rede. Então, tem que sair da minha rede, tem que passar para outra rede, eu passo pelo meu gateway. Por isso que na configuração... A configuração eu sempre tenho lá configurado qual é o meu gateway padrão, 92.168.0.1. Tá? Esse aqui é o meu gateway padrão. Se eu der, ó, vou dar um caminho aqui, ó, é tracert www.google.com. Opa. Olha lá. O primeiro salto é no meu gateway. 92.68.0.1. Depois ele já vai saltar lá para um roteador dado do meu provedor. Até que ele consiga chegar lá na minha rede de destino. Pode ser que esteja bloqueado a questão do ICMP na rede, daí não aparece aqui os saltos, tá? Ele até tá demorado aí. Já era para ter aparecido. Não apareceu, depois ele vai continuar aqui. Vou deixar ele minimizado aqui até. Mas então vamos adiante. Então, o gateway padrão é o que vai poder rotear todo o tráfego da rede local para outra rede. Tá? Então, ele vai... O que o gateway tem, né? O gateway ele é um roteador. Esse roteador ele vai possuir um endereço IP local, que está no mesmo intervalo dos outros endereços da minha rede. Ó, ele tem aqui o endereço 92.168.10.1, que está na mesma faixa dos endereços do PC1 e PC2. E ele também... ele pode aceitar dados da rede local e encaminhar para fora da rede, e ele vai direcionar esse tráfego para outras redes. Então, ele vai ter um endereço IP aqui e ele tem um endereço IP dessa outra rede que ele faz parte. Então, aqui ele mostrando esse redirecionamento, tá? E aí, normalmente, o que tem implementado no meu gateway, também tem implementado o serviço de DHCP, que ele faz essa configuração automática para os PCs, tá? Então, normalmente, isso é feito, né, ou é configurado manualmente, tá? Aqui ele mostrando a tabela de roteamento dos hosts. No Windows, se eu pegar um PC e der o comando route_print ou netstat-r, ele vai me mostrar essa tabela de roteamento, tá? Tanto IPv4 como IPv6. Tá? Se eu tiver implementado os dois, ele vai mostrar as duas tabelas. Tá? Então, aqui, ó, se eu olhar essa rede aqui, tá? Eu tenho aqui o PC1, que tem o IP, o 92.168.10.10. Tá? O que aparece aqui? Ó? Rede de destino. Tá? Deixa eu abrir vamos abrir para esse aqui que é mais fácil. Rede de destino 0000 e a máscara de rede 000. Tá? Faltou um 0 aqui. Aí ele pega como gateway o 92.168.0.1, né? E aqui ele pega qual é a interface, o 92.168.10.10 e qual a métrica para transmissão. Então, quer dizer o quê? Essa rede 000, isso aqui é uma rota default. Quer dizer o quê? Se eu não conheço para onde mandar, por exemplo, vou mandar um pacote para a rede aqui do 172.217
162 sem. Ele olha aqui, eu tenho rota para essa rede? Não tenho. Então, mando pela rota padrão, que eu vou mandar para o meu gateway através dessa interface aqui. E aí, ele manda por lá. Aí, ele vai ter, ó, 3 rotas aqui relacionadas por 127 alguma coisa. O 127 é o endereço representado para localhost. Então, eu tenho o endereço da rede, o endereço do host e o endereço de broadcast dessa rede. Então, notem lá, ó, um com o final 0, o outro está com o final 1, que é o endereço de loopback, e tem o que é tudo 255. Então, isso aqui é broadcast. O que ele faz? On-link, manda para essa mesma interface. Aí, depois, ele tem também 3 rotas aqui relacionadas para a rede 192.168.10. O 0 quer dizendo que é para a rede, esse endereço de rede, o 10 é o host, e o 255 é o broadcast dessa rede. Depois ele vem algumas rotas aqui para 224, que é multicast. E 225, que é broadcast. Tá? Daí ele coloca, ó, tanto para o 127 como para o 192.168. Se eu mostrar no meu aqui, tá? Vou parar aqui que isso aqui não funcionou. Agora começou a aparecer, né? Net stat -R. Olha lá, ele apareceu. A tabela ele me mostrou minhas interfaces, a lista de todas as interfaces que eu tenho, e aqui ele me mostrou a tabela de rotas IPv4, e depois aqui ele apareceu a tabela de rotas IPv6. Vamos trabalhar com IPv4 por enquanto. Então, notem lá, ó, o meu endereço IP é 192.168.0.203. Esse aqui é o meu endereço IP. Tá? Então, eu tenho rota para essa minha rede, que ele diz que manda pela mesma interface de rede, manda direto por ela. Tá? Sem vínculo nenhum para gateway. Se for para qualquer outra rede, vai mandar por essa rota padrão aqui, que manda para o gateway. Então, por exemplo, se um dia vocês estão lá dando manutenção lá no computador e o cara reclama que não consegue acessar a internet, consegue acessar qualquer serviço que tenha na internet, vocês vão verificar a tabela de rota. Se não tiver essa rota aqui, né, é porque tu não tem rota para fora. Então, provavelmente deixou de configurar o gateway, né, ou por algum problema foi removida essa rota aqui de forma manual, né, e aí não está funcionando. Aí vocês reiniciando a máquina ou configurando o gateway novamente lá, volte a funcionar. Tá? Então, são algumas coisas que tem. Aqui uma rota IPv6 que é um pouquinho diferente, que a gente vai ver mais adiante, até porque no meu aqui eu não tenho um IPv6 único e global aqui para mostrar para vocês. Tá? Mas aí vai ter todas essas informações aí das interfaces, né, com as tabelas de rota IPv4 e IPv6. Então, como que é feito o roteamento em si? Tá? O que eu tenho aqui? Vamos pegar essa rede aqui. Tá? O PC1, ele quer acessar um endereço que está lá numa outra rede. Tá? Aí, o que ele vai? Ele vai mandar uma informação para o meu roteador, o roteador vai pegar esse endereço de destino, ele vai verificar, né? Ele vai verificar a tabela de roteamento, se ele tem rota para aquele destino, né? E aí ele vai transmitir para o destino adequado, tá? Ele vai encapsular isso. Então, ele leva em consideração, ó, então pegou aqui, ó, tabela de roteamento de R1, tá? Ele tem rota para a rede 192.168.10.0, que é essa rede que ele está aqui. Ele tem rota para a rede 209.165.200.224, que é entre esses dois roteadores. E ele tem rota para a rede 10.1.1, que é essa rede aqui. E ele tem rota também padrão para a internet, que também vai via R2. Então, quando ele chega um pacote para ele, ele vai verificar, então, o destino. Então, ele olha o IP de destino e verifica. Eu conheço rota para essa rede, se eu tiver uma rota marcada aqui, mando para onde? Via R2. Então, ele manda para cá. Tá? Se fosse para a internet, ele ia ter qualquer outro endereço que não fosse desses aqui, ele ia fazer o quê? Olha, eu não tenho rota, mas assim, ó, manda para R2 que R2 resolve. Quando chegar no R2 assim, não, isso aqui é para a internet, vai para lá. Tem uma outra rota padrão aqui no R2. Tá? Então, ele trabalha nisso. Se ele tem mais de uma rota, tá? Se ele tem mais de uma rota possível, por exemplo, se eu tivesse um outro roteador aqui, que viesse para cá e viesse para cá essa conexão, né? E aí eu posso ter uma implementação estática que diz, olha, a rota que eu quero é essa aqui. Aí eu configuro isso estaticamente.
ou eu posso ter implementado um protocolo de roteamento dinâmico que ele vai levar em consideração vários critérios, tá? Desde velocidade do in-link, qual o mais curto, tem vários tipos de informação, se está congestionado ou não, e daí ele vai dizer assim, olha, eu conheço rota para essa rede aqui, via R2 ou via R3, né? Mas na tabela de roteamento vai ter apenas uma rota, então ele vai selecionar qual é a melhor rota, levando em consideração os protocolos que ele implementou, e vai elencar, vai eleger aquela rota como a melhor. Pode ser via R3 ou pode ser via R2. Mas é assim que funciona o roteamento, tá? E obviamente que ele vai levar para fazer isso, para verificar se faz parte da mesma rede ou não, ele usa em consideração aí também prefixos, né, e máscara de rede. E aí, o que eu tenho na tabela do roteador, agora não mais do PC, tá? Do roteador. Na tabela do roteador, eu vou ter as redes conectadas diretamente, que, por exemplo, pegar R1. R1 tem uma rede diretamente conectada aqui e tem uma rede diretamente conectada aqui. Eu tenho essas duas, ó. As duas interfaces estão diretamente conectadas a ele. Eu tenho rede remota, que é uma rede que ele conhece, mas que é acessada através de outro roteador. E eu tenho rota padrão também, que é uma rota que vai dizer, olha, quando não souber para onde fazer, manda para essa rota aí, que lá eles vão descobrir o que vão fazer, tá? Se a gente fizer analogia, por exemplo, pensando em cidades, em trevos, né? Ou assim, vocês vão pedir uma informação. Ah, eu quero sair de São Vicente e ir a Porto Alegre. Existe mais de um caminho para chegar de São Vicente a Porto Alegre ou não? Positivo. Sim, né? Pode ter vários aí, né? Caminhos. O que normalmente o pessoal vai? O pessoal vai a Santa Maria, né? E aí Santa Maria já tem outra opção, né? Tu pode ir via Tabaí, via ali Restinga Seca e Santa Cruz, ou tu pode ir pela 290 ali, pegando Cachoeira, São Cepé, Cachoeira, aqueles ali, né? Então tem duas rotas ali, né? O que pode acontecer assim, olha, para mim sair de São Vicente para Porto Alegre, tu vai via Santa Maria. Não vai a Rosário. Rosário é uma outra rota que eu tenho, mas assim, não, o Rosário é bem mais longe, não quero. Vai por Santa Maria, tá? Mas eu não sei chegar a Porto Alegre. Então, vai por Santa Maria, que lá em Santa Maria eu vou te dizer, bom, daí tu pode ir pela Tabaí ou pela 290, né? Aí escolhe, aí lá ele vai dizer, lá ele vai escolher por onde, qual é o melhor caminho que vocês têm. Tá? Então, isso é implementado ali. Então, a gente tem as redes diretamente conectadas, a rede remota e uma rota padrão, tá? Isso pode ser feito manualmente, né, ou dinamicamente, aquilo que eu falei. Quando a gente configura uma interface aqui, eu tenho essa interface, ela está ativa, eu coloquei um IP, automaticamente é criada uma rota para essa rede diretamente conectada. Configurei essa outra interface, ativei ela, foi criada uma rota na tabela de roteamento para essa rede. Agora, para essa rede aqui, eu posso configurar isso manualmente e dizer, olha, para mim chegar na rede 10.1.1.0, vai via R2, faço isso manualmente. Ou ele pode ter implementado um protocolo dinâmico que ele R2 vai informar para ele, olha, eu consigo chegar nessa rede com essas informações. Passa para lá e ele coloca na tabela de roteamento dele. Tá? Então, pode ser feito manualmente ou dinamicamente. Numa rede pequena, numa rede doméstica, normalmente tu tem apenas a rede diretamente conectada e uma rota padrão para a internet. Tu não tem uma rede, uma outra rota. Agora, se tu pegar numa rede empresarial, por exemplo, se tu pegar lá o IF, tá? O IF, tu tem uma rede lá do CIET, tu tem uma rede do administrativo e tu tem uma rede do acesso livre, tá? Vamos dizer que a gente tem essas três redes lá, né? E, obviamente, tu tem acesso à internet. Por exemplo, e isso não está no mesmo roteador, né? Por exemplo, aqui aqui seria a rede do CIET, aqui seria a administrativa, aqui seria a rede sem fio. Digamos que alguém lá da rede sem fio quer acessar um serviço que esteja rodando lá num laboratório, por exemplo. Ele tem que ter rota configurado para cá. Normalmente, isso aqui é configurado manualmente, daí porque é uma rede pequena. Agora, quando começa a ter empresas muito grandes, como provedores de serviço, né, que eles têm vários roteadores, aí precisa estar informação de rota,
aí a gente configura de forma dinâmica, tá? Usa protocolos de roteamento dinâmico. Uma outra coisa que é comum, por exemplo, configuração manual. Às vezes tu quer ter um link da internet redundante, né? Então tu contrata um link bom e um link médio, lá um link ruim. Caso aquele link falhe, tu consegue transmitir para lá. Então o que tu faz? Tu configura isso manualmente, para olha, sai por aqui sempre. Aí deu falha nisso aqui, o que eu vou lá? Reconfigura a rota para ir pela outra. Então eu faço isso manual. Ou poderia também deixar isso dinamicamente, né, e fazer um balanceamento de carga. Então, tem várias coisas que dá para fazer. Como que eu configuro o roteamento estático? Tá? Então, no meu roteador, eu estou lá na aba de configuração. Entrei no Enable, Configure T, e aí eu vou dar o comando IP route, a rede com a máscara que eu quero. Então, ó, quero acessar essa rede aqui. 10.1.1.0, máscara 255.255.255.0. Por onde que eu vou? Qual é o meu salto? Qual é o IP do próximo salto? O IP do roteador seguinte. Então eu vou acessar via 209.165.200.226, que é esse cara aqui. Eu tenho que saber para onde que eu vou mandar. Tu também pode configurar dizendo, olha, eu não sei qual é o IP daquele lá, mas sai por essa interface aqui, tá? Sai pela interface Giga 0.0.1. Né? Também pode configurar dessa forma. Aqui que eu estou dizendo, ó, a questão da rota estática, né? Então, quando tu tem essa rota estática, teve falha aqui, eu tenho que configurar para que ele possa sair por aqui. Né? A rota estática diz, não, vai por aqui porque o menor caminho é o melhor. Né? Mas eu tenho um link redundante, se esse aqui falhar, eu tenho que reconfigurar ela, dizer, não, vai por aqui. Tá? O administrador precisa fazer essa reconfiguração se a gente estiver trabalhando com rota estática. Quando eu tenho roteamento dinâmico, os roteadores vizinhos ficam se trocando informações. Aí a gente tem, por exemplo, protocolos de roteamento dinâmico, o SPF, EGRP, tem RIP, tem esses outros protocolos aí também que fazem essa troca. Então, eles começam a trocar informações. Então, o que ele faz aqui? R1 anuncia todas as rotas, todas as redes que ele conhece. Olha, eu conheço essa rede e conheço essa rede. Manda para cá. Roteador 2, olha, eu conheço essa rede e essa rede. Manda para cá. O que eles vão fazer? Roteador 1, olha, essa rede aqui eu conheço, é diretamente conectado, vou usar o meu caminho. Essa aqui também é diretamente conectada, vou usar o meu caminho. Agora, essa aqui eu não conheço, então eu adiciono ele na minha tabela de roteamento. Então, isso serve para descobrir redes remotas, manter informações de roteamento atualizadas, escolher o melhor caminho para as redes de destino e tentar encontrar um novo melhor caminho quando surgir alguma atualização na rede. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando, tá? Eu estou utilizando um protocolo que ele usa como um protocolo dinâmico, o SPF, que ele usa como premissa sempre o melhor caminho. O melhor caminho, nesse caso, seria esse aqui. Tá? Poderia ser por questão de link, por várias outras coisas. O que acontece? Falhou isso aqui, ele conhece a rota para chegar lá até aqui. Então, ele faz a atualização na tabela, né? E avisa lá, avisa R3 que essa falha aqui aconteceu, para R3 tirar da sua tabela de roteamento rotas para essa rede. Tranquilo? Tranquilo não é bem a palavra. Aqui ele mostra a tabela de roteamentos IPv4 de R1, tá? Opa, vou diminuir aqui, tá? O que o R1 conhece? O R1 conhece essa rede aqui que é diretamente conectada e essa rede aqui que é diretamente conectada. Tá? Então, quando a gente dá o comando show IP route, ele está mostrando a tabela de rotas IPv4, tá? Se fosse IPv6, ia ser show IPv6 route. Então, aqui é só IPv4. Aí ele mostra aqui uma lista de códigos referentes às informações. Então, notem que ele tem, quando for L é de rede local, da interface local, e C que é diretamente conectado. E o S que é uma rota estática. Vamos pegar esses três valores que é o que aparece aqui. Tem mais um outro aqui. Tá? Depois eu aviso para vocês. Então, por exemplo, a rede 192.168.0.0, ele aprendeu isso porque ela está diretamente conectado à interface Giga 0/0/0, que é essa interface aqui.
e ele tem um IP local nessa rede, que é o IP 192.168.10.1. Ele também conhece essa outra rede aqui, que também é uma rede diretamente conectada, né? 209.165.200.224 com máscara /30. Está diretamente conectado à interface giga 0/0/1, ele tem o endereço IP tal nessa rede. E aí ele conhece, ó, essa rede 10.1.1.1, ele aprendeu isso dinamicamente. O O quer dizer de OSPF. Então ele aprendeu isso pelo protocolo OSPF que está implementado nele. Quer dizer o quê? Outro roteador avisou ele daquela rota. E aí ele colocou lá, para mim chegar na rede 10.1.1.0, eu vou chegar via 209.165.200.226, que é esse cara aqui. E ele aprendeu essa rede faz 2 minutos e 45 segundos. E vai via interface giga 0/0/1. E aqui ele tem um S com o sinalzinho de asterisco ali, né? Isso aqui é uma rota estática que foi configurada manualmente, uma rota default, 0/0/0/0, dizendo para ir via R2, ó, 209.165.200.226, via interface giga 0/0/1. Tá? Então, isso aqui está dizendo que é estática, que é candidata default, quer dizer, que é a rota default. Se ele chegar qualquer pacote para ele que não seja para essas redes que ele conheça, ele manda para essa rota default aqui. Tranquilo? Sim ou não? Terminamos o capítulo 8. Deixa eu ver se funcionou aqui meu... Não funcionou meu packet trace aqui. Tá com problema. Eu vou ter que ver o que é. Pessoal, hoje foi uma aula bastante extensa. Nós vimos capítulo 6 e 7, né? Aí ficou a prova referente aos módulos 4 a 7 e vimos o capítulo 8, que é um capítulo de rede, tá? Depois do capítulo de rede, da camada de rede, a gente ainda vai ter o capítulo 9, que é resolução de endereços, e o capítulo 10, que a gente entra na parte de configuração do roteador. Aqui eu só mostrei a questão de como é que é o endereço IPv4, como é que é o endereço IPv6, quais as características desse protocolo IP, né, do protocolo IP, e como que funciona o roteamento, tá? Como que é feito o encaminhamento pelo host e pelo roteador, né? Depois a gente vai ver como que é montado o quadro usando a resolução de endereços, quando tem um endereço IP e não tem um MAC, o que acontece, e depois como configurar a interface do roteador, fazer todas aquelas configurações que a gente fez no switch, a gente refaz agora no roteador, e obviamente que a gente vai configurar as interfaces do roteador e vamos configurar as rotas estáticas também, né, nesse roteador, então, no capítulo 10, tá? Para depois liberar para outra prova. Então, para a semana que vem, por favor, façam a prova referente aos módulos 4 a 7, deem uma revisada nesse capítulo 8, que é um capítulo um pouquinho mais complexo, né? Já começa a ter mais informações aí que vocês precisam entender. Ainda ele fica um pouco confuso, porque vocês ainda não entenderam exatamente como é que funciona o endereçamento IP, que vai ser depois lá, né? Mas já dá para vocês entenderem um pouquinho. Então, por favor, façam isso. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Vocês estão bem quietos hoje na aula, pouco participativos? Daqui a pouco vai começar a aparecer dúvida. Eu não sei o que responder, na verdade, porque dúvida eu tenho, só não sei expressar elas, porque são algumas. Façam assim, ó. Entre nesses módulos aí, principalmente nesse módulo 8, façam aqueles quiz que tem ali nos finais dos capítulos e no meio do conteúdo ali, porque ali vocês começam a perceber quais são as principais dúvidas e vocês conseguem dar uma olhada no conteúdo e até me perguntar o que vocês têm dúvida, né? Porque daí depois a gente vai começar a trabalhar no packet trace. Eu vou ter que corrigir meu packet trace que estava com erro hoje. E
e aí a gente vê, trabalha um pouquinho mais na prática essa parte. Daí eu consigo mostrar no Packet Trace, alterar as rotas, ver o que acontece para vocês verem isso na prática. Na verdade, vai ter que ser quando estiver fazendo mesmo, que daí o conteúdo vai se obrigar a aparecer. Isso, é isso aí mesmo. Ô, professor, eu pretendo fazer, acho que domingo, essas questões aí dos testezinhos. Tem problema chamar o senhor para tirar dúvida no domingo? O senhor provavelmente não vai conseguir responder. Não tem problema nenhum. Nesse domingo eu tô por aí. Pode Tá. ser que eu esteja para fora, daí não pega internet, tá? Tranquilo. Se eu estiver para fora, dependendo do local que eu tô lá, não vai pegar internet. Mas se eu estiver online lá e não estiver muito ocupado, eu respondo, tá? Beleza. Tá, fiquem à vontade. Valeu. Tá bom, pessoal? Por hoje, era isso. Depois eu vou subir